Olá, alunos do curso CPOG e interessados em serem aprovados no concurso da Petrobras, o edital 2023, o curso CPOG, curso Professor Otávio Gouveia, ele está com aulas presenciais até a véspera da prova. Nós acreditamos em aulas presenciais. No entanto, se você não reside no Rio de Janeiro, você pode nos solicitar material desse concurso em PDF. As informações por esses dois WhatsApps aqui com prefixo 21, o 979540649 e também o 979764836 e um terceiro 992511415. Nós queremos mostrar para você as características de uma prova de operador da banca desse concurso 2023, prova de 28 de março de 04. A prova da Sebrasp, hoje com o nome de Sebrasp, antigamente chamado SESP-UNB, ela tem esse visual, né, em regra com um texto de médio a grande, né, e depois questões que na verdade são questões de VOF. Nós queremos fazer algumas aqui. É um texto que mostra em resumo a reação da fotossíntese, e o texto destaca que a reação da fotossíntese está não balanceada. Então, um primeiro momento importante é balancearmos essa equação, o que faremos agora com vocês aqui. Então, perceba que, olhando para essa reação, desse lado temos 6 carbonos na glicose, à direita, C6H2O6, temos 6 carbonos, e no CO2, a molécula de CO2 tem um carbono só. Perdão. Então, a molécula de CO2, que tem um carbono, vai ficar multiplicada por 6, e a molécula de glicose, que tem 6 carbonos, vamos multiplicar por 1. Perceba que temos 6 vezes 1, 6 carbonos antes da seta, nos reagentes, e 1 vezes 6 também 6 carbonos depois da seta, no caso, nesse produto que é a glicose, o C6H2O6, na reação de fotossíntese. Falta equilibrarmos o hidrogênio. Esse 1 aqui, que colocamos agora, ele está multiplicando esses 12 hidrogênios. Portanto, temos 12 hidrogênios depois da seta. Para que tenhamos 12 antes da seta, colocamos um 6 aqui antes da molécula H2O, e 6 vezes 2 também dá 12. Falta, por fim, o balanceamento desse oxigênio à direita, da molécula 2 na extrema direita aí. Aqui, 6 vezes 2, temos 12 oxigênios, mais 6, 18 oxigênios antes da seta. Aqui na molécula da glicose já temos 6. Para ter 18, faltam 12, o que nos sugere colocar um 6 aqui, porque 6 vezes 2 dá 12, mais 6 também 18 oxigênios depois, e 18 oxigênios antes. Então, eu diria a vocês que com esses números, meia dúzia, 1 e meia dúzia, essa equação estaria balanceada. E sobre isso, existe a afirmativa 61 dizendo que esse balanceamento da equação apresentado, eu fiz com vocês, pode ser feito considerando o modelo atômico de Dalton, que explica a natureza corpuscular da matéria. Sim, recordando o modelo de Dalton, ele falava de um átomo, de uma esfera rígida, né? Ele desenhava o átomo como algo desse tipo, uma esfera completamente rígida, mas no modelo de Dalton, né, já existia a ideia da natureza corpuscular da matéria, que remete ao conceito de elemento químico. Na verdade, quando fizemos esse balanceamento, claro que esse balanceamento respeita a lei de Lavoisier, mas ele está dentro do conceito de natureza corpuscular da matéria. Na verdade, dos modelos atômicos, o primeiro que sugere o conceito de elemento químico, dessa individualidade do átomo, é o conceito de Dalton. Portanto, está correta essa afirmativa. E na afirmativa abaixo, disse que na fotossíntese há transferência de elétrons. Como é que você pode perceber que há transferência de elétrons olhando para a equação química acima? Basta você perceber
o NOx, né, o número de oxidação. Perceba que o oxigênio aqui à direita como substância simples, ele tem NOx 0. E no CO2 o oxigênio tem NOx menos 2. Ou seja, mostrando, e também tem NOx menos 2 na água. Então perceba que o oxigênio antes da seta tinha NOx menos 2, tanto no CO2 como na água, e ele passou a ter NOx 0. Ou seja, uma mudança do NOx, do oxigênio, no caso um aumento de menos 2 para 0, o que mostra que houve oxidação, né? No entanto, o carbono aqui que no CO2 ele tinha NOx mais 4, ele fica com NOx 0 aqui na molécula de glicose. Resumindo, percebe-se que na mudança do NOx no carbono de 4 para 0 e no oxigênio que era menos 2 e teve o NOx mudado para 0, essas mudanças de NOx mostram claramente que houve sim uma transferência de elétrons, em outras palavras, perda e ganho de elétrons, caracterizando oxidação e redução na reação da fotossíntese. Então também é verdadeira a questão 62. Aqui uma terceira questão ainda sobre a reação da fotossíntese, que aqui eu já trago para vocês, né? Balanceada com os índices 6, 6, 1 e 6 que mostramos anteriormente. Aqui uma questão 63, que é na verdade de cálculo estequiométrico ou de estequiometria. E eu recordo que já demos aulas desse tipo, né, do assunto cálculo estequiométrico anteriormente, e vamos destacar uma linha com os dados do problema e uma outra linha com as leis da química. Com que objetivo? Montarmos aqui, né, onde estou destacando, uma regra de 3. A ideia é que possamos sempre resolver, né, questões de estequiometria com essa regra de 3. Então, perceba, lendo o enunciado, que aqui fala-se em 44 toneladas de dióxido de carbono. Foram essas 44 toneladas que anotei aqui na linha do problema. Perceba que na linha do problema eu estou transferindo esses dados do enunciado, o 44 toneladas de CO2, para cá, para a linha do problema. E ainda no enunciado fala-se em 180 toneladas de glicose, o que transferi para cá. Resumindo, 44 toneladas de CO2 e 180 toneladas de glicose são dados do problema e por isso estão nessa horizontal que eu chamo de linha do problema ou de dados da questão. Na linha das leis, nós vamos buscar o que na linha das leis? Os dados, no caso de massa, porque se o enunciado falou em massa, no caso na unidade tonelada, temos que buscar nas leis da química o que se fala de massa. E, no caso, deseja-se obter as massas molares das moléculas que foram comentadas no enunciado, o CO2 e a glicose. Então, passo agora a mostrar o cálculo da massa molar do CO2. No CO2, cada carbono tem massa 12 e temos 2 oxigênios, cada oxigênio tem massa 16. Então, somei 12, que é a massa molar do carbono, com 32, que é a massa molar de 2 oxigênios. Essa soma fornece 44 gramas. É esse 44 gramas que vai ser descido para cá, para as linhas das leis, lembrando que esse 6 da equação química balanceada também descerá para cá. Fazendo a mesma ideia, ou seja, calculando a massa molar da glicose. No caso, na glicose temos 6 átomos de oxigênio e cada oxigênio tem massa 12, então 6 vezes 12. Temos 12 hidrogênios, cada hidrogênio com massa 1, 12 vezes 1. E ainda na glicose, temos 6 átomos de oxigênio, cada um com massa 16. Esses produtos, 6 vezes 12, 72. 12 vezes 1, 12. E 6 vezes 16, 96. A soma desses números nos dá a massa molar da glicose, que é 180 gramas. E são esses 180 gramas que trouxemos para cá, para a linha das leis. Lembrando que esse 1 da equação balanceada, que fica antes da glicose, vai multiplicar o 180. E, enfim, nesse retângulo, temos a regra de 3, que é a solução da questão. E não fosse esse número 6 aqui, isso aqui seria uma igualdade.
Só que esse 6 está aqui, ó, desfazendo a igualdade, ou seja, quando cortamos aqui nessa regra de 3, o 44 em cima com o de baixo, e quando cortamos o 180 em cima com o de baixo, dá uma igualdade. Não fosse esse 6 que torna essa expressão desigual. Portanto, essa relação citada no enunciado está errada, uma vez que esse 6 faz com que essa igualdade não exista, ou seja, essa relação citada está errada. Enfim, mostramos 3 questões a partir de um mesmo enunciado. O curso CPOG te chama, né, para fazer parte desse time de vencedores há 30 anos. E, de novo, os nossos WhatsApps aí à sua disposição. Terminando com o destaque de que, se você não reside no Rio de Janeiro, você pode solicitar materiais para o cargo de operação, antigo técnico de operação júnior, solicitar por nós o material para o seu estudo em PDF nesses WhatsApps. Seja bem-vindo ao curso CPOG.